quando o apóstolo está dizendo que ele exortava aquela geração para que mantivesse, né, mantivesse o ânimo sincero, os quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, né? Ânimo sincero. Por que ele está falando isso? Porque depois ele vai dizer que surgiriam escarnecedores, né? Que diriam: cadê a promessa da sua vinda? Quantos anos falam que Jesus vai voltar e até agora nada, tudo continua a mesma coisa, nada muda. Por que isso? Porque o tempo está passando e ele ainda não voltou. E alguns céticos se levantam para dizer isso, blasfemar contra a palavra de Deus, dizendo que isso nunca vai acontecer, não é? Isso nunca vai acontecer. E isso tudo me chamou a atenção para falarmos nesta noite, aqui é uma introdução, para falarmos nesta noite sobre tempo de espera, a prova da nossa fé. Porque o que Pedro entendeu, que o tempo de espera da volta de Jesus tem uma interrogação. Por exemplo, já se passam de 2000 anos e Jesus não voltou. Quantas gerações já se foram e Jesus não voltou? A tendência é o que está acontecendo nos tempos atuais. Um tempo de apostasia, uma mudança radical no comportamento de muitos cristãos, porque entendem que parece que ele já veio, não vai voltar, e que o céu é aqui embaixo, né? Então mudou-se por completo liturgia, a forma de ser, porque não se espera mais a volta de Jesus. Mas Pedro está a dizer, exortando o ânimo sincero, e depois ele vai dar um exemplo aqui de pessoas que agiram dessa forma e o resultado que eles receberam em suas vidas. Irmãos, a volta de Jesus está demorando, mas tenha certeza de uma coisa, ela vai acontecer. Queira o inferno ou não, ela vai acontecer. A palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que ele fala se cumpre. Se cumpre. Agora tem alguns requisitos que nessa noite nós vamos aqui abordar nesse tema, tempo de espera, a prova da nossa fé. E para isso, o primeiro teste desse tempo de espera é Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, que está aqui dando a definição do que é fé. Do que é fé, baseado em Hebreus, capítulo 1. Tem outras definições, mas Hebreus traz a sua, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que você está esperando? Eu estou esperando Jesus. Mas até agora ele não veio. Essa é a prova. Você vai desistir de esperar? Porque até agora ele não veio? Não, vamos continuar esperando, porque ele nos deu algo que nós falamos aqui esse mês, sinais sobre a sua volta. Então, os sinais da volta de Jesus estão aí para mostrar aquilo que ele falou. Antes que ele voltasse para arrebatar a sua igreja, o que estaria acontecendo na face da terra, nos céus, né? E tudo isso está acontecendo. E nós temos que estar o quê? Como diz a própria Bíblia, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças. Por quê? A vossa redenção está próxima. Então, a volta de Jesus é algo que irá acontecer.
Mas não é só, nós não só esperamos a volta de Jesus. Enquanto ser humano, e para nos mantermos vivos, nós fazemos uso de algo chamado esperança, né? Esperança. E Paulo diz que esperança que se vê não é esperança, não é? Então aí você espera uma coisa que você não sabe exatamente o que é, mas você está esperando, não é? Agora, esperar é uma ciência e é também algo dificílimo para cada um de nós, porque requer, não é, que nós estejamos realmente em Cristo para entendermos e esperarmos, não é? Então, o que acontece com a incerteza da espera? Incerteza, você está esperando, é aquele negócio. Você sai de casa correndo, se arruma, coisa e tal, e chega todo dia você chega 5 horas da manhã para pegar aquele ônibus que passa 5:10. Aí você chega 5:05. Será que passou? Será que não passou? Olha a inquietação. Fica preocupado porque não se sabe se vai passar ou se já passou, não é? Aí vai vir outro, não vai vir. Olha o que a incerteza gera. Uma inquietação que não é fácil. Outra coisa também que a incerteza gera, né? Gerou na vida de Abrão, né? A incerteza gera o nascimento de Ismael ou de Ismaéis, né? A incerteza gera o nascimento de Ismaéis. O que é isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? A gente se precipita na espera. E o que aconteceu com Sara? A promessa de Abraão ser pai de multidões, até então nada de ser cumprido. E o próprio Abraão questiona com Deus: quem é que me has de dar? O único que está aqui na minha casa é o meu servo, Eliezer. Dentro dos conceitos da época, ele nasceu na casa de Abraão. Não era filho de Abraão, mas pelas leis vigentes, ele seria o herdeiro de Abraão, o mordomo da casa. Mas ele disse: Deus, mas não foi isso que tu me prometeu. Mas até agora, nada. E o tempo passa e nada de Sara gerar, nada de Abraão gerar. E aí, como é que vamos fazer? E aí, a luzinha acendeu na cabeça de Sara. Uma ideia. Vamos dar uma ajuda a Deus. E ela pega a sua serva, Agar, e conversa com Abraão. Abraão, vamos fazer o seguinte: tem aqui outra lei, né? Que a gente precisa, a lei de Eliezer, vamos deixar de lado, vamos para essa outra aqui, ó. Se a minha ama gerar, eu colocar o filho dela nos meus braços, no meu colo, criá-lo como meu filho, vai ser meu filho e gerado por você. Abraão, fechado, tá legal. Eu quero, Sara, que você se sinta feliz. É isso que você quer? Então tá bom. Partiu para o abraço. E o resultado? Nasceu Ismael. Não era essa a proposta de Deus. Mas houve uma inquietação. Houve uma precipitação. E Deus digo: olha, já que vocês fizeram, também não vou desprezar o menino. Ele vai ser bênção, mas não é essa aí que eu prometi a vocês. Quem vai gerar é Sara. E ela, quando ouve isso, com aquela idade toda, ela dá uma gargalhada. E quando ela dá uma gargalhada, aí Deus disse, estava lá na tenda de Abraão, né? Por teofania, né? O anjo do Senhor. Ele diz: ô Sara, por que você riu? Ele diz: ela não ri. Mas, claro, dizer para Deus que não riu e está rindo. Ela, pois é, esse vai ser o nome do menino que você vai gerar. Vai ser riso ou sorriso. Por isso é o significado do nome Isaac.
recebeu o nome de Isaac. Tempos depois, ela vai gerar o Isaac. Mas, passado algum tempo, já começou o conflito entre os irmãos, ainda garotos, entre Ismael e Isaac. E Sara disse para Abraão: Abraão, agora não dá certo não. Esse mocinho aí não vai herdar com meu filho não, manda ele embora. E Abraão de novo só seguindo as leis humanas, né? Porque ainda não tinha a Torá, não tinha as leis que foi dada a Moisés lá na frente, não é? Eles estavam seguindo os costumes da época. E encaminha para o deserto Agar com seu filho e um pouco de água, um lanchinho, e foi embora. Mas Isaac fica. Só que essa impaciência, você vê o resultado dela hoje. Tem Hezbollah, tem não sei o que, coisa e tal, ataca daqui, ataca de lá, é bomba daqui, é bomba de lá. Quantos anos tem isso? Desde o dia em que Ismael se tornou uma nação e Isaac outra nação. A briga entre ambos continua. Era a proposta de Deus? Não. Mas eles se precipitaram. Por quê? A esperança estava demorando. A esperança estava demorando. Outra coisa também que acontece quando a esperança demora, leva-nos a falar o que não devemos, né? Leva-nos a ter atitudes precipitadas antes. Atitudes precipitadas. Quem tem essa atitude, não deu tempo de botar aqui, mas você se lembra como eu. Saul, Deus ordenou a ele que se livrasse dos amalequitas, uma tribo terrível que havia passado dos limites quando Israel estava no deserto, e eles andando no deserto, não era um bando de gente, 1 milhão de gente andando de qualquer maneira não, tá, irmão? Porque Deus não é Deus de confusão nem de bando. As coisas de Deus é muito clara. As tribos, quando saía para o deserto, saía uma a uma, né? Eram 12 tribos, né? E dividida em 4 flancos, frente, fundos e laterais, protegidas pelas tribos. No final, vinham as crianças e os anciãos, porque Judá, Benjamim, as tribos mais fortes, iam na frente, não é? Só que os amalequitas foram covardes. Ao invés de enfrentar, eles foram por trás para atacar as crianças e os velhos. Deus não gostou disso. E um dia mandou que Saul fosse lá e exterminasse. Saul vai, mas disse para ele: olha, não pega nada deles, não faça nada disso. E deu ordens expressas. Saul vai e vence a batalha e deixa vivo Agag, o rei, né? Que se apressa em oferecer sacrifício, que não era missão dele. Ele era rei, mas não era sacerdote. Então, a missão de oferecer sacrifício já estava na lei mosaica, bem clara, era a função do sumo sacerdote, que era da tribo de Levi, mas tinha que ser da família de Arão, né? E aí, ele ficou esperando o Samuel chegar. Samuel disse: olha, Saul, me espera que eu estou indo, espera. Aí o pessoal começou a arredar pé para cá, arredar pé para lá, exatamente para criar um clima de desistência, né? E de apavorar Saul. Saul, se eu não fizer esse sacrifício, eles vão embora. E como é que eu vou ficar? Aí Saul não pensou em Deus, pensou nele. E ofereceu então o sacrifício no lugar de Samuel. Quando Samuel chega, ele gostava muito de Saul, mas ele ficou triste com aquilo que viu, né? Ele já queria vir embora. Aí Saul corre, puxa a túnica, rasga. Ele disse: olha, assim acabou de ser rasgado o seu reino, e agora Deus já te rejeitou.
porque já encontrou o melhor do que você. Se você não tivesse feito isso, Deus ia fazer de você o rei eterno. Aquilo que foi para Davi, era de Saul. Ele, pela precipitação de não saber esperar, fez essa situação. A outra é a precipitação na palavra. A pessoa ouve, ou melhor dizendo, nem ouve, e já vai respondendo. Não, você não tem dois ouvidos por acaso, né? Eles foram colocados distintamente no seu rosto, na sua cabeça, melhor dizendo, para que você tenha uma audição plena, ouça bem, nitidamente o que está sendo falado, porque isso é importante, o saber ouvir. A fé vem por onde? Então você tem que ouvir bem, mas não é só a fé que vem por ouvir. Uma série de coisas que são faladas também entram, e quando entra, desce o coração ou sobe a cabeça, né? Quando sobe a cabeça, faz a tua cabeça, aí você vira, muda de ideia, né? E se desce o coração, fica aquele negócio ali que só o sangue para diluir aquilo em perdão, quando há uma liberação de perdão. Então, acontece isso. Guarda naquilo que você vai ouvir, para você poder responder com precisão, né? Eu falo o que pensa. Não, então pensa no que você está pensando. Depois você responde, né? Primeira coisa, você vai ouvindo, porque enquanto a pessoa está falando, ela está se revelando. Você começa a perceber quem é essa pessoa quando ela fala. Se ela é sincera, não é? Você está por ali, e você está ouvindo, mas ligado no trono, ligado em Deus. Então ele começa a nos orientar sobre o que está acontecendo, não é? Já não olha Jesus? As pessoas começavam a falar com ele, e a Bíblia diz, ele bem sabia o que havia no seu coração, porque ele não estava de brincadeira, não, ele estava ligado naquilo que estava sendo falado, né? E depois, com sabedoria de Deus, ele vinha com a resposta, né? Tem pessoas que se enredam pelo que falam, ficam presos pelo que falam, porque se precipitam. A precipitação. Jefté, quando vai para a guerra, o que é que ele diz? Também sim, vou fazer um voto ao Senhor. Mas o que você vai votar? Eu vou para a guerra, Senhor. Tudo bem. Quando eu voltar e tu tiveres me dar vitorioso, o que sair da minha casa ao meu encontro, eu vou oferecer a ti. Olha a precipitação desse moço. Ele não pensou nas consequências do que ele estava falando. Ele foi e venceu a guerra, e quando ele está voltando, quem vem correndo para dar um abraço nele? A sua única filha. Precipitação. Vamos pedir a Deus graça. Isso é coisa da carne, não é? Para vencê-la, a gente precisa estar aonde? No Espírito, não é? E Salomão, percebendo essas coisas, ele escreve lá em Provérbio 13:12: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. A esperança demorada enfraquece o coração. Você se sente frustrado, você se sente abandonado ou abandonada, não vai acontecer mais, até essa hora, não sei o quê. Alguém que espera um casamento, que dê noivo, que dê a noiva, até agora ninguém olhou para mim, ninguém, né, se sente o patinho feio, a patinha feia, mas não sei o quê, mas está esperando em quê? O salmista sempre enfatizado, espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Muita gente entrando em site de relacionamento para quem está resolvendo o problema, isso é precipitação.
Quantas pessoas depois são assassinadas? Conhece aí pelo WhatsApp, no outro dia já está morando junto, no terceiro dia já está morta. Precipitação, e não é assim que começa o relacionamento. Você já conhecendo o tete a tete já tem problemas? Imagine através de aplicativos, né? Mas a precipitação leva a isso, né? A gente entende que a esperança demorada é o que está escrito. A gente fica fragilizado mesmo, né? Fragilizado, você pode ser setado, pode ser enganado, porque não está no seu vigor total. Saber esperar é uma virtude, né? Mas esperar o quê? Para esperar, irmãos, a gente tem que entender algumas coisas, né? Precisamos nos lembrar de que há um tempo determinado para todas as coisas. Para tudo há tempo determinado. Entendeu? Para tudo, né? Quem é da agricultura, quem foi da agricultura, conhece bem esse processo de tempo. Vai plantar um milho, tem um tempo determinado do plantio. E sabe também o tempo determinado para a colheita. Não é? Quando alguma coisa der errado, ele diz, vingou, não vai dar. Não teve chuva, não teve isso, mas ele percebe, não é? Ele já tem experiência. Não é, não é um agrônomo, mas é um agricultor experiente. Não é? Então, tudo tem seu tempo determinado. Não é? Aí Salomão vai dizer lá em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é? E aí a gente precisa fazer o quê? Conhecer o tempo, né? Se é tempo de fazermos aquele negócio ou não, se é tempo de agirmos ou não, tudo tem o seu tempo determinado. Interessante era o rei Davi, né? Quando ia para a guerra, ele postava o seu exército e consultava a Deus. Senhor, eu vou contra essa turma aí. Aí o Senhor diz, vai. Pode ir. O Senhor vai me dar vitória? Vou, Davi, eu vou te dar vitória. Quando é que eu vou, Davi? Ele, espera um pouquinho, fica olhando para a copa das árvores. Quando eu passar e ela balançar, pode sair que eu já te dei vitória. Davi não ia em furada, ele ia direcionado por Deus. A mesma coisa o Espírito Santo quer fazer conosco. Se nós o consultarmos, ele não, agora não, não é? Tudo tem o tempo. Precisa de resolver um problema com o patrão ou com a patroa. Aí o empregado chega ou a empregada, no dia que aquele patrão está irado, irritado, cheio de problema, aí você vai apresentar o seu problema. Mas vai dar ruim. Não é tempo. Você tem que fazer a leitura. Hoje não dá para falar sobre isso. Agora, o dia que ele está alegre, tranquilo, aí é a hora de você ser patrão, posso falar? E é a hora que ele vai ouvir, vai entender, ele vai estar em condições de receber aquilo que você vai falar. Conheça o tempo, o momento, não é? E aí ele diz, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo da terra, do céu, melhor dizendo. Precisamos conhecer o tempo. Duas falas que é importante, que fala sobre esse conhecimento do tempo. A primeira é atestada por Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 12, 54 a 56. Jesus disse, e dizia também a multidão, quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim se sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo? Discernimento do tempo. Você precisa discernir o tempo. Há tempo de falar, mas há tempo de ficar calado. Há tempo de agir, mas há tempo de ficar parado. Parai, estai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos dará.
Tudo isso a Bíblia nos orienta e nos ensina, não é coisa do pastor Mário, é coisa que a palavra de Deus nos orienta para sermos vitoriosos, não é? Como o Senhor quer que nós sejamos, não é? E a outra fala é de Paulo em Romanos 13, 11 e 12, que ele diz: e isso digo, conhecendo-o, ele sabia conhecer o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Retiremos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, conhecendo o tempo. Hoje os irmãos veem como está a meteorologia, né? A ciência que estuda as questões do tempo, as questões climáticas e como ela está avançada, né? Eles mapeiam o mundo todo, é o vento que vem do sul, é uma frente fria, e isso vai provocar isso, aquilo outro, vai passar por aqui, por ali, e, né? Eles descobriram o caminho do vento, né? Estão sabendo de onde vem e para onde vai. Agora eles sabem que o vento começa, né? Esses tornados são formados aonde? No mar. E sai quando está no mar é uma força descomunal. Mas quando chega na terra, aí a misericórdia do Senhor entra, né? Aí ele cai de intensidade. Porque se ele chegar na terra com a mesma intensidade que está no mar, ele acaba com tudo. É só ver o último agora, que nos Estados Unidos, não é? Você viu, não é? Aquele problema todo, mas quando chegou na terra, a mão de Deus viu, take it easy, te acalma. Aí ele baixou um pouco a bola, passou, deixou o rastro, mas não foi aquilo que ele nasceu para fazer, não é? Então, se conhece o tempo, não é? O tempo determinado. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos? É um tempo que Paulo disse que seria um tempo trabalhoso, E aí ele dá as características do homem nesse tempo: serem infiéis, cruéis, mais amante de si mesmo, né? Com muita malignidade. E é o que a gente está vendo aí hoje, uma chacina atrás da outra. É o tempo que a gente vive hoje, né? E vamos concluir. Mas nós temos, irmãos, alguns tempos que é bom a gente relatar que a Bíblia fala. Primeiro, um deles, o tempo de Deus. Está lá em Isaías 60, 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. O que Deus está dizendo aqui, ó, que o menor virá a ser 1000, ele está dizendo, não vai ser de qualquer momento ou qualquer hora, não. Ao meu tempo, no momento em que eu decidi, no tempo que eu já decidi, é o que vai acontecer. Não é quando a nação queria, né? Depois temos aqui também, nesse tempo, o Pedro, 1 Pedro 5,6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O que a gente tem que fazer é se humilhar, ser simples, ser humilde. No tempo de Deus ele vai nos exaltar, no tempo dele. Não é algo que a gente vai promover e vai provocar, não, é no tempo dele, não é? Aí é que vem a espera, é saber esperar esse tempo, não é? Mas o Senhor falou, aí o que acontece na igreja? Meu tempo aqui acabou, eu não vou largar, vou fazer, não, porque aqui o meu tempo não sabe nada de tempo, né? Porque o tempo é o tempo dele, o tempo é o de Deus, né? Tempo favorável, tem um tempo que se chama tempo favorável, é o que a gente falou aqui, você saber aguardar, esperar a oportunidade certa. Você tem que estar na hora certa, no lugar certo, com as palavras certas. Tem que estar tudo certo. Aí é 10, não é?
Isaías 49:8. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhes dares em herança as heranças assoladas. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. No tempo favorável te ouvi. O que é esse tempo favorável? Buscai ao Senhor enquanto se pode, é o tempo favorável. Tem que buscar antes que o martelo bata, né? Isaú chorou, mas já não havia mais jeito. Tem que ser dentro do tempo, né? Senão não dá certo. Tempo aceitável. 2 de Coríntios 1:2, 6:2, melhor dizendo. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Entendeu? Então, para a salvação, este é o tempo aceitável, é o tempo que o evangelho da graça está sendo pregado. Mas esta porta há de se fechar. E depois é igual nos dias de Noé. Abre-nos, mas a porta já estava fechada. Perderam esse tempo, né, de entrar na arca. A Bíblia nos recomenda duas coisas. Primeiro, irmãos, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É bom ter esperança, aguardar em silêncio. Se você falar que está esperando alguma coisa, vai haver escárnio. Ué, mas você não falou? E até agora? E aí, esquece disso, deixa disso e não sei o quê. Então, aguarde em silêncio. É só Deus e você, né? O que você está aguardando? Quando você receber a bênção, aí proclame-a, que é bíblico, né? E por último, Salmo 40, verso 1. Esperei em quem? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, ou o meu clamor. Mas ele esperou no Senhor. E eu termino lembrando de uma mulher que soube trabalhar com a espera e o tempo. O nome dessa mulher é Esther. Mardoqueu dá incumbência a ela, Esther. Olha só, soube aí que assinaram um decreto para exterminar os judeus, todos eles, em todas as províncias aí que Assuero é o imperador. Só você pode fazer alguma coisa, Esther. Você é a rainha, mulher do rei. Ela diz, não dá para eu. Há um bom tempo que ele não me chama. E só pode ir na presença dele com autorização dele. Ele tem que autorizar, ele tem que chamar. Ele não me chamou. E se entra lá e o cetro ele não levantar o cetro, não é dito nada. A pessoa já sabe, foi sentenciado à morte. Ele não pula, não grita, não reclama, não xinga nada, fica na dele. Alguém já vai lá, o eunuco já pega, bota um capuz e já leva para a execução. Ele não chamou. A lei Medo e Persa era terrível, né? Uma das leis que funcionava. Não era fácil. E Esther, então, ela diz... Aí ele diz, Esther, você está pensando que você vai escapar? Não, você é judia, vão descobrir e você vai acabar passando por isso.
Aí, a Esther, tá bom, já que não tem jeito, perecendo, pereço, mas vamos fazer o que tem que ser feito. Mas antes, convido, olha, todo mundo jejuando, não aguenta lá de cara limpa, todo mundo jejuando. As minhas meninas aqui, ó, jejuem comigo, e ela também, eu sou rainha, mas também tem que jejuar. Não é jejuem por mim, vamos jejuar junto, todo mundo jejuou. E ela convida o rei, ela não podia, o rei não estava convidando ela, mas aí, olha a sabedoria, ela convida o rei, vem em casa, vamos tomar um chá, vamos tomar um café, traga fulano. Aí quando chega, ele fica todo feliz da vida, aí ele abre o verbo, né? Qual é a tua petição? Né? Até metade do reino eu vou te dar, né? 50% era muita coisa, irmão. Se Esther não entende de tempo, né? Se ela não sabe esperar, ela jogava logo a toalha. Não, olha, o negócio é esse. Não, ela diz, calma aí, depois a gente fala sobre isso. Veio o segundo banquete, as mesmas propostas. E aí ela entendeu o momento em que ela tinha que falar que o problema dela não era metade do reino, né? Não era caprichos pessoais. O problema, a questão dela era salvar o seu povo. E aí então ela conta a história de Amã, não é? E o resultado é que a história foi mudada. Ela soube esperar o tempo, né? Soube esperar o tempo. E naquele tempo, naquele momento, está o Amã lá, exatamente. Olha, quando o rei olha para ele, ele corre para a rainha, e os eunucos já botam o capuz e já levam ele para execução. E alguém já vem logo com a notícia, olha, ele fez uma forca para Mardoqueu. E forca nela. Louvado seja o nome do Senhor. Então espere o tempo, espere o momento. Não é fácil, irmãos, mas Deus continua sendo o que nos movimenta a esperar em Deus, porque Deus é Deus que cumpre a sua palavra. Ele diz lá, eu velo pela minha palavra. Para que Deus? Para fazer cumprir. Irmã Ludmila, por favor. Após nós vamos fazer a oração final, mas nessa oração final vamos estar incluindo essa campanha Deus Proverá. Tá? Até o final do ano nós vamos estar com essa proposta para Deus prover para aqueles que estão desempregados, estão enfermos, estão aguardando um mover de Deus nesse final de ano, que há sempre uma expectativa nos dias de Natal, que algo de extraordinário aconteça. Deus pode prover isso, né?